Olá, pessoal! Oi, pessoal. Sandra. Cláudio. E esse é o Vamos Combinar, canal de uma família brasileira que mora em Toronto, no Canadá. A gente já falou bem de Toronto nesse vídeo que vai estar aqui em cima, mas agora nós vamos falar mal de Toronto, porque nem tudo é perfeito, né? O que a gente não gosta aqui na cidade de Toronto. Vamos lá conhecer. Você está de passagem aqui no canal e é a sua primeira vez, considere se inscrever nesse canal, que conta um pouco da história dessa família que é brasileira e vive aqui em Toronto. A gente fala um pouco sobre a nossa experiência, sobre como foi a nossa imigração, como está sendo a nossa vida aqui na cidade de Toronto, no Canadá. Então vamos lá, vamos falar mal da cidade de Toronto. Vocês estão preparados? Vamos meter o pau! Pratique inglês com professores nativos na Cambly. Use nosso código e ganhe a primeira aula grátis. A primeira coisa que a gente não gosta de Toronto e que a gente não imaginou que ia ser assim é a quantidade de lixo que a gente vê na rua. Mas aí também não é Toronto, né? São algumas pessoas que vivem em Toronto e que são mal educadas e jogam lixo na rua, muitas vezes do lado da lixeira. Não que a cidade não seja limpa, ela é limpa o tempo todo. Mesmo assim, em determinados lugares tem uma quantidade de lixo muito grande no chão e acumulado no canto das ruas, no canto das calçadas, enfim. Downtown também, dependendo do dia, da época do ano, é bem sujo. Mas isso aí são problemas de cidade grande e de falta de educação, como o Cláudio falou. O segundo ponto vem a contribuir com o primeiro, que diz respeito à quantidade de pessoas andando na rua com copos da cafeteria Tim Hortons. Tim Hortons paga nós. É inacreditável a quantidade de gente que anda tomando café na rua e a quantidade de copos que a gente vê no chão. E o mais triste disso tudo é que esses copos de café não são recicláveis. Eles vão para o lixo comum. Isso é muito triste. E eu não gosto do hábito de tomar café em todo lugar. Já aconteceu comigo 2 vezes de eu tomar banho de café dentro do ônibus ou do metrô, porque a pessoa tava com aquele copão de café com leite e aí o ônibus ou o trem parou bruscamente e o copo caiu e derrubou em cima de mim e da pessoa que estava do meu lado. Então, eu não acho seguro, eu não acho higiênico, enfim. Tenho más experiências com isso e não acho bacana andar com um copo de café para todo quanto é lado. Lembrando aqui que a gente está metendo o pau com o nosso olhar. Quem gosta, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente não gosta, a gente não curte isso. Então, é em relação à nossa experiência. Mas eu vejo que nós somos minoria, porque a maioria das pessoas gosta. Uma coisa que eu acho muito triste e que incomoda muito é a quantidade de pessoas com problemas mentais que tem nas ruas de Toronto. Alguns deles ficam sentados lá pedindo dinheiro, ou às vezes chorando ou gritando, e a gente não entende muito bem porque eles estão ali na rua. O que a gente sabe é que aqui no Canadá lidam com doença mental de uma maneira diferente, né? Não tão restritiva, então eles ficam soltos, mas muito deles ficam em situações muito difíceis, né? Eu já cheguei a pegar ônibus com um homem todo cagado, com um cheiro insuportável, e algumas vezes eles são agressivos, então isso é um pouco preocupante às vezes. A gente passou uma vez num shoppingzinho e tinha um cara correndo sem calça, só de cueca, e fingindo que estava atirando. E a gente passou um pouco com medo, porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, então a gente passou rapidinho e ninguém mexe com eles. Mas quando eles estão um pouco agressivos ou fora de si, quem vê chama a polícia vem conversar com eles. Mas a polícia não toma nenhuma atitude, eles não são presos nem nada, eles só acalmam ele e a vida continua. Eu já vi confusão no metrô, deles incomodando as pessoas, ou começa a discutir com uma pessoa que está parada lá e não está fazendo nada, e aí outras pessoas têm que ir lá separar. Então, são situações difíceis do nosso dia a dia e quando eu estou andando de metrô, de transporte público, eu fico sempre atenta para ver como que as pessoas se comportam e quando tem alguma pessoa assim, eu sento longe, eu tento me afastar para evitar qualquer problema para mim. Sem contar que às vezes é perigoso. Essas pessoas muitas vezes atravessam as avenidas, as ruas, com o semáforo fechado. Eu já tive que desviar de uma pessoa assim, quase atropelei ele sem querer e acaba sendo perigoso. E a gente não entende o porquê ainda que existem tantas pessoas assim ainda em Toronto. É muito triste ver a situação que eles ficam nas ruas. Outra coisa que a gente não gosta em Toronto, mas que deixa a gente muito triste, é a quantidade de sem-teto, de homeless,
que a gente vê na rua. E eles costumam deitar próximos de uma saída de ar que tem nas calçadas, que sai um ar quente. Então, é no meio da calçada, sempre tem alguém ali deitado, se aquecendo de alguma forma. E eles não fazem mal para ninguém. Muitas vezes eles estão ali, às vezes montam até barraca nos parques, nas áreas verdes, e eles vivem ali, na rua. E vem aumentando bastante, né, a quantidade até de barraca de camping nos locais. E é bem triste, né, ver uma cidade grande como Toronto, de primeiro mundo, e ainda assim com pessoas vivendo nessa situação. A gente falou no vídeo de coisas boas, que Toronto é uma cidade que é muito acessível pelas estradas e pelas ruas e avenidas e tudo mais. Porém, o trânsito da cidade de Toronto é muito carregado e não dá para gostar disso, né? Realmente. Se você tem que pegar a rodovia 401 ou a DVP, dependendo do horário que você vai enfrentar ela, pode preparar 1 hora aí para ir de um ponto ao outro, que facilmente você vai pegar trânsito nelas. Para vocês terem uma ideia, um exemplo bom é que eu pego um ônibus daqui da minha casa direto para o centro de Toronto para ir trabalhar. É um ônibus que vai direto pela DVP. De manhã eu demoro 25 minutos e à tarde chega a levar 1h10. Então é uma diferença muito grande por um percurso muito curto. Isso porque eu só vou até o centro de Toronto. Agora quem tem que atravessar a cidade, boa sorte. Isso porque essa rodovia, essa DVP, ela dá acesso a sair de Toronto. Então tem muita gente que vem da grande Toronto para trabalhar em downtown e está voltando para as cidades ao redor de Toronto e pega essa estrada para sair. Falando em trânsito, uma coisa que a gente realmente não gosta, que incomoda demais, são as buzinas. A gente já acostumou agora, mas no começo era bem chato, né? Se o farol abre, você demorou meio segundo, já tem alguém buzinando. E é inacreditável a quantidade de buzinadas que a pessoa dá. Não é aquela buzinadinha para chamar a sua atenção, não é aquela buzinadinha como se estivesse gritando com você. E no começo eu ficava irritado, hoje eu já nem ligo. Se a pessoa buzinou, eu faço de conta que ela nem tá ali atrás e sigo minha vida. Acostuma, né? E falando mais uma vez em trânsito, a quantidade de motoristas sem noção que tem aqui é inacreditável. Eu não sei se é porque cada uma dessas pessoas vem do seu país com os seus hábitos de trânsito, eu não consigo entender. Mas as atitudes que a gente vê no trânsito aqui são bizarras. A pessoa do nada está andando na rua e de repente para. Não é que encosta o carro, não. Para no meio da rua para ver se ela está no lugar certo ou então para atender o telefone. E você está vindo atrás, se você não estiver esperto, você bate atrás do carro. Muitas vezes acontece acidente. E várias barberagens como essa a gente vê no dia a dia. Essa próxima é só para quem conhece o pedaço ali. É a construção da extensão do transporte público da Eglinton Station. Gente, desde que a gente mudou para cá, essa construção está acontecendo, é uma construção muito grande. E para quem não conhece, a Eglinton é uma avenida que cruza Toronto, então vai ser uma obra muito boa quando ficar pronta. Mas hoje ela é um nightmare. Como que é? Nightmare. Não, um pesadelo. Porque abre rua, fecha rua, tem trânsito, tem retorno, tem contorno, enfim. Às vezes você vai pro sul, você fala, essa rua aqui estava fechada semana passada, vou pela outra. Aí agora é a outra que está fechada, não é mais aquela, e você fica no trânsito de novo. Então tá um transtorno bem grande para quem mora aqui, e acho que a construção vai até 2023 ainda, então tem chão. Quem já passou por alguma situação na Eglinton, escreve concordo aí pra gente. Hashtag conheço a Eglinton. Aqui em Toronto tem de tudo. Parece que é tudo perto, mas na verdade é tudo longe. A pé aqui você não faz quase nada, a não ser que você esteja no centro de Toronto. Mesmo assim, você tem que ter, vontade de andar. Porque às vezes você quer ir na Canadian Tire e aí você quer ir no Costco. Os dois são na mesma região ali da cidade, mas você não vai a pé, porque um quarteirão aqui é tão extenso que chega a dar 1 quilômetro. Então, você precisa ou de ônibus ou precisa de um carro para estar acessando as coisas com mais facilidade, ou então você vai em uma coisa por dia. Você esquece, deixa quieto e nem sai de casa.
É bacana que tem os centros comerciais que sempre tem várias coisas, vários comércios no mesmo quarteirão ou no mesmo mall, então facilita muito a vida. Então você pode procurar o que já tem a loja ali, as lojas que você quer ir no mesmo dia junto, mas normalmente tudo parece perto, mas na verdade é tudo longe. Fica a dica aí para quem está vindo para cá e está procurando apartamento para alugar, pesquisa bem o que tem ao redor, porque se você não tiver carro ou se você preferir fazer as coisas a pé, tem muitos malls desses daí que tem várias lojas boas que você precisa comprar alguma coisa e está perto. Uma coisa que a gente não gosta, mas é porque a gente está vivendo aqui em Toronto, mas não é de Toronto, é o céu cinza no inverno. A gente reza para aparecer um solzinho, porque fica muito tempo durante o inverno, que na verdade não é só o inverno, né? É o outono e o inverno. E um pouquinho da primavera. Quase 8 meses do ano. E tem muito céu cinza nessa época. Muito céu nublado. Isso daí dá uma certa depressãozinha, você não tem vontade de sair de casa. É nessas horas que a gente tem que lutar para sair de casa e fazer alguma atividade fora, porque senão você só fica debaixo da coberta no sofá. E é meio depressivo. Chega a épocas que fica 2, 3 semanas sem sair um azulzinho no céu. E esses dias assim são bem difíceis. Você vai começando a ficar desanimado e nem percebe por que é. Sem contar a falta de vitamina D, que você não tem o sol, e isso daí atrapalha também no metabolismo da gente, atrapalha em várias coisas. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre saúde do corpo e saúde mental no inverno. Assistam. Mais alguma coisa para falar mal de Toronto? Acho que tá bom, né? Senão a gente vai ganhar mais dislike do que like. Se você gostou, já deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Só que escreve lá no comentário o que você não gostou, pra gente poder saber. Se a gente foi injusto com alguma coisa, né? Se você não concorda, por favor, deixa a gente saber também. Se você quer incluir alguma coisa nessa lista, deixa a gente saber. Quem sabe a gente não faz a 2. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.